Isaías capítulo 9, versículo 6. Convido a igreja a ficar de pé. Diz assim, isso é uma profecia, de Isaías, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías já profetizava dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus amado, que o teu Espírito, Senhor, através dessa palavra, manifeste poder em nossos corações para nos preparar, Senhor, para um Natal santo e um Natal verdadeiro. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, Senhor, pois a igreja não veio aqui para me ouvir, Senhor, mas a igreja precisa ouvir de ti. Recebe a minha vida em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Já através de Isaías, o povo tinha promessa de um descendente de Davi que reinaria. E percebam aqui que diz que o seu reino seria, diz assim, olha, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, ou seja, prometia um rei que traria paz para o seu povo e uma paz sem fim, ou seja, um reino estabelecido com poder, com justiça e um reino poderoso. E o povo tinha essa promessa, sabia que viria o Messias para estabelecer uma terra para o seu povo e estabelecer um povo verdadeiramente unido e estabelecer um reino. E havia uma expectativa acerca do Messias, daquele que viria para salvar o seu povo que era dominado, passava de mão em mão sendo dominado por diversas vezes. Mas o grande problema aí foi que a expectativa do povo em relação à vinda de Cristo criou uma ótica totalmente vazia da verdadeira pessoa de Cristo e da sua verdadeira obra. O grande problema para entender quem seria o verdadeiro Cristo e a sua missão foi a expectativa que o povo criou, porque quando Isaías disse essas palavras, porque um menino nos nasceu, até aí tudo bem, o Messias esperado, aquele que viria da descendência de Davi para estabelecer o reino. Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros, ou seja, ele vinha para reinar, para governar. Era tudo que o povo estava esperando, um povo que precisava ser liberto. Tudo que ele esperava era isso. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Quando Jesus veio, o povo estava sob o jugo romano, dominado pelo povo romano, pagando altos impostos, sendo explorado e submetido ao poderio romano. E ele continua dizendo, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Era tudo que o povo estava esperando. Sob o domínio romano, era tudo que o povo estava esperando, era um rei assim, que viesse estabelecer um reinado para o seu povo, que ele não fosse mais submetido a Roma, que ele não fosse mais tomado por outros reis, por outros povos, mas que ele fosse estabelecido como um reino forte e um reino eterno. Essa palavra de Isaías, essa profecia de Isaías, ela se encaixava perfeitamente nas expectativas do povo de Israel que vivia sob o jugo romano. Mas essas mesmas expectativas impediram o povo de reconhecer a Cristo. Essa profecia se cumpriu. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 35, a gente vai ver o cumprimento da profecia de Isaías. Essa profecia que eu li de Isaías foi cerca de 700 anos,
de Cristo. Mas agora vem um cumprimento em Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 35, que diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará, olha a profecia lá de Isaías, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Batendo certinho com o que Isaías havia profetizado. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, a profecia se cumpre aqui. As palavras do anjo Gabriel poderiam ser perfeitamente aplicadas à realidade do povo que estava sob o jugo romano. Era perfeito o que Gabriel estava dizendo ali, que o anjo, olha a intimidade, né? O que o anjo, acho que Gabriel estava dizendo ali, era perfeito, era tudo que o povo precisava naquele momento, sob o jugo romano, querendo ser libertado, querendo ter o seu próprio reino estabelecido, era perfeito. Mas a grande questão, irmãos, é que essas expectativas fizeram com que o povo não reconhecesse o seu Messias. Eles esperavam um rei que, como rei, viesse com toda a sua glória, estabelecesse um reino terreno, porque era essa a expectativa do povo, não um reino celestial, mas um reino terreno. Era isso que eles precisavam, era isso que era urgente para o povo de Deus, um reino estabelecido aqui na terra, mas não um rei que nascesse pobre, numa manjedoura, sem ser reconhecido, um homem que falasse para perdoar aqueles que nos perseguem. Não era um rei assim que o povo estava esperando, era alguém que viesse com glória, de preferência massacrasse os romanos e estabelecesse o seu reino. Essa era a expectativa, mas a expectativa de cada um criou no seu coração um Cristo tão diferente do verdadeiro Cristo, a ponto deles nem conhecerem a Cristo. João, capítulo 1, versículos de 9 a 11, diz assim: João, capítulo 1, versículos de 9 a 11, diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus se apresentou, mas esse Jesus era muito diferente do Jesus que o povo estava esperando. Muito diferente, muito aquém do Jesus que o povo de Deus esperava. Um que viesse em toda a sua glória, manifestasse o seu poder, destruísse os inimigos e estabelecesse um reino para sempre. Mesmo quando Jesus falou acerca de si mesmo, ele não foi reconhecido. Mesmo quando Jesus se declarou como sendo aquele da profecia, aquele esperado, nem assim ele foi reconhecido. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 30. Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 30. Amém? Diz assim: ele foi a Nazaré, Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler.
foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Oprimido aqui não era oprimido pelo povo, pelos romanos, mas oprimido pelo pecado. E ele continua: e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, esse que foi anunciado sou eu. E ele continua, aí todos falavam bem dele, ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graças que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é esse o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum, os milagres que ele havia feito. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Mesmo quando Jesus se anuncia como sendo o Messias da profecia, aquele que seria enviado para reinar sobre o povo, ele não foi aceito. Porque as pessoas perguntam: que rei é esse? Esse é filho de José, do carpinteiro. Que rei é esse? O que esse homem está fazendo? O que ele vai nos libertar? Tem que ser um rei. A profecia fala de um rei que reinará com poder. Cadê o poder? E ele não foi reconhecido porque as expectativas que tinham em torno dele fizeram com que o povo não fosse nem sequer capaz de reconhecê-lo. O reino de Jesus é eterno e não está no mundo, por isso ele só pode ser reconhecido por um novo nascimento, através de uma natureza espiritual. Quando Isaías falava de um governo eterno, quando Isaías falava de um governo de poder, ele estava falando que seria estabelecido o reino de Deus. Não estava falando de um reino aqui na terra que vencesse os romanos, matasse os romanos e estabelecesse um reino, mas o reino que verdadeiramente Jesus veio trazer, que é o reino de Deus. E esse reino, ele só pode ser reconhecido espiritualmente. Não é pela carne que nós reconhecemos a Cristo, mas é pelo Espírito que a gente reconhece o verdadeiro Cristo. Lá em João capítulo 3, versículo 3, Jesus diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é nascer de novo? A gente não vai entrar no ventre da mãe e nascer novamente. O nascer de novo é o nascimento de uma nova natureza em nós, uma natureza espiritual, para que a gente não viva pela carne. E ele diz: olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se a gente não tiver uma nova natureza espiritual, a gente não pode enxergar o reino de Deus. O verdadeiro Jesus, em sua pessoa e missão, só pode ser entendido dentro da revelação divina através da sua palavra. Não há outro meio da gente conhecer a Jesus que não seja através da palavra. E aqui a revelação específica de Jesus está na palavra. Não há outro Jesus que não seja o da palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 15 a 17. Diz assim:
Quando Jesus indaga, né, aos apóstolos, olha, o que os outros dizem que eu sou? Eles começam a dizer, uns dizem que tu é isso, outros dizem que tu é aquilo, e ele pergunta a eles, tá, e vocês? Né, versículo 15, Mateus 16, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E olha o que Jesus diz a ele, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. A gente só tem a revelação de Deus pelo Espírito, não é pela nossa natureza carnal, mas é pelo Espírito. A grande questão ali é que o povo de Deus criou uma expectativa do Salvador, mas um Salvador para as questões terrenas, para um reino estabelecido aqui na terra, porque a expectativa do povo era uma expectativa carnal, não uma expectativa do Espírito, de uma nova natureza em Deus. Não temos como receber o verdadeiro Jesus e assim viver o verdadeiro Natal se estamos reconhecendo pela visão da carne e pelas nossas expectativas terrenas. Assim como o povo de Deus nem reconheceu a Cristo, porque antes de Jesus chegar, eles já haviam criado uma expectativa de quem seria o Salvador e do que ele faria, assim também nós. Qual o Cristo que nós estamos esperando nesse Natal? Será que o Cristo das nossas expectativas e do nosso entendimento corresponde ao verdadeiro Cristo e à verdadeira missão de Cristo? A gente precisa, perto do Natal, buscando o Natal verdadeiro e espiritual, buscar na palavra o verdadeiro Cristo e aquilo que verdadeiramente Ele quer de nós. Nós temos que construir a pessoa de Cristo de uma forma consistente através da palavra. Hoje, irmãos, se a gente sair até nas igrejas ou aí fora e perguntar quem é Cristo para você, a gente vai ouvir tanta coisa. A gente vai ver que tem perfis traçados de Cristo que nem corresponde a quem Cristo verdadeiramente é. Muitos, né? Muitos têm fé em Cristo, mas a questão é que Cristo que você está tendo fé. Será que é o Cristo verdadeiro? A grande verdade, irmãos, é que a igreja hoje tem seguido um Cristo light de um evangelho light. Eu falava isso pela manhã. O Cristo que a igreja tem buscado é um Cristo que não é o Cristo verdadeiro. É aquele Cristo e aquele evangelho light que não tem preço a pagar, não tem sacrifício a fazer, mas tem muitas bênçãos para receber. Essa é a grande verdade. A gente precisa olhar qual o verdadeiro Cristo e o que Ele verdadeiramente espera de mim. Será que a minha vida, a minha caminhada cristã tem correspondido àquilo que Cristo quer que eu faça e àquilo que Cristo quer que eu seja? Será que a minha opinião, a imagem de Cristo que eu construí no meu coração e na minha mente, ela está totalmente ligada à revelação específica de Deus, que é a palavra, ou será que há um mito longe do verdadeiro Cristo no meu coração? E a gente precisa tocar em alguns pontos da nossa vida para a gente poder entender isso. Cristo, quando veio, ele foi um marco na história, né? A gente sabe que a história foi contada anos antes de Cristo e anos depois de Cristo. Ele é o centro da história e ele dividiu a história. Assim também, o Natal precisa ser na nossa vida. A chegada de Cristo, ela precisa estabelecer um marco na nossa vida. O que estamos fazendo até aqui, o que vamos fazer depois do Natal. Mas para isso nós precisamos ter uma revisão sincera da nossa vida diante de Deus. Que o nosso Natal seja um marco em nossas vidas, que não seja mais um Natal que a gente vai viver, mas que a gente busque um Natal que verdadeiramente traga o nascimento de Cristo verdadeiro na nossa vida espiritual. Talvez a gente nem esteja tão longe assim do verdadeiro Cristo, mas com certeza precisa de alguns retoques na nossa visão de quem é Cristo, daquilo que Ele quer de nós e espera de nós. Eu separei 10 pontos aqui para a gente refletir acerca do verdadeiro Cristo que nós precisamos receber nesse Natal. Alguns pontos para refletir sobre o nosso compromisso com Deus, sobre o verdadeiro Cristo, porque
O Cristo verdadeiro, ele veio para nos salvar. Deus, Cristo, ele não tem compromisso com as nossas metas terrenas, com os nossos sonhos terrenos, mas o compromisso de Cristo é com a nossa salvação. E pela nossa salvação, ele deu a vida. E ele, ainda que nos abençoe na nossa vida material, ele não vai nos dar nada que possa comprometer a nossa salvação ou nos desviar da salvação, porque o compromisso maior de Cristo conosco é a nossa salvação. Mas a nossa aliança com Cristo, ela também implica em algumas práticas nossas, em algumas coisas que a gente precisa fazer se a gente tem uma visão real do verdadeiro Cristo. Porque o nosso Cristo, ele não é aquele que nos serve. Eu falava isso pela manhã. Muitas pessoas encaram Cristo como aquele que nos serve, né? Está ali para abençoar o que a gente faz, para conceder o que a gente pede e para nos livrar do que a gente não quer na nossa vida, ou seja, ele está a nosso serviço. Mas, na verdade, o Cristo verdadeiro, ele reina, e nós é que temos que estar a serviço de Cristo. Então, eu levantei aqui 10 pontos para a gente meditar. Se o Cristo verdadeiro, se nós estamos vivendo como alguém que serve a um Cristo verdadeiro. Primeiro ponto, a Bíblia é parte do kit crente que usamos para ir à igreja, ou ela faz parte das nossas vidas diariamente? Será que a gente só pega na Bíblia na hora que a gente está vindo para a igreja? Ou será que essa Bíblia faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano? Esse é o primeiro ponto para a gente refletir, porque não há Natal se não há uma vida espiritual. O povo deixou de receber o verdadeiro Cristo porque a sua expectativa, o seu enfoque acerca de Cristo era humano, não era espiritual. Qual é o nosso relacionamento com Cristo? A Bíblia tem sido para nós parte do nosso kit crente, se chama literatura axilar, né? Só serve para ficar embaixo do braço, ou realmente a gente abre a Bíblia durante a semana, lê a Bíblia e faz dela o nosso manual de vida. Esse é um primeiro ponto para a gente refletir, porque não tem como a gente dizer, olha, eu caminho com o verdadeiro Cristo se eu não leio a palavra, porque é aqui que ele se revela. Não é naquelas frasezinhas de rede social, de opinião de cada um, que você vai construir o verdadeiro Cristo no seu coração. É através da leitura da palavra. Então a palavra não pode ser um kit, algo que eu uso para ir à igreja, depois eu boto lá em cima, aí no sábado eu limpo a poeira porque eu vou usar no domingo. A gente precisa, é o nosso manual de vida. Segundo, vamos aos cultos entendendo que é uma necessidade para a nossa vida espiritual e que é o mínimo que podemos oferecer a Deus para cada dia que Ele nos concede, ou vamos ao culto quando estamos afim ou não temos outro compromisso? É outra pergunta. Deus nos dá uma semana inteira de vida, toda a nossa vida vem de Deus. Se a gente acordou hoje foi porque Deus determinou que a gente ia acordar, ter mais um dia de vida. Um culto semanal, gente, é 2 horas, no meio de tantas horas, isso é o mínimo do mínimo que a gente pode dar a Deus, entregar para Deus. Será que o nosso culto, se a gente tem um compromisso, o culto fica de lado? Se é assim, Jesus não é o primeiro na nossa vida. Então, Jesus que a gente entende, ele não reina. Ele não é o verdadeiro Jesus, porque o verdadeiro Jesus, ele reina na nossa vida. Por isso a igreja tem culto de manhã e culto à noite. Às vezes você tem um compromisso, mas tem outro culto. O culto não é algo que, não é como um clube, a igreja. Hoje eu vou lá, né? Glória a Deus, hoje eu vou lá, hoje eu estou afim, vou lá, hoje eu vou ter tempo para ir lá. Então Jesus é aquele que está na nossa vida, quando a gente tem tempo para Ele. O culto, irmãos, além de ser uma necessidade, Deus, ele não precisa do culto, nós é que precisamos. O culto é uma necessidade nossa para a nossa vida espiritual. E é um compromisso nosso com Deus. Se a gente não consegue separar 2 horas para Deus com fidelidade, separar com fidelidade é você ser assíduo no culto. Como fica o nosso relacionamento com Deus? Quem é esse Cristo, né, que a gente está esperando no Natal? Um Cristo que eu vejo de vez em quando? Ou um Cristo que está verdadeiramente na minha vida? Ele é o primeiro na minha vida, ele reina. Como é? Como é esse Cristo? A grande pergunta da palavra hoje é isso: qual o Cristo que nós estamos esperando? Será que a nossa expectativa está
correta acerca do verdadeiro Cristo, porque Cristo, ele nos chama a fidelidade a ele. E Cristo fala, olha, Cristo orou pela unidade da igreja e pela comunhão, então é uma necessidade nossa. Nós precisamos estar em unidade, em comunhão. O culto não é algo mais um compromisso nosso na semana, mas o culto é uma necessidade espiritual e uma fidelidade nossa a Deus. Certa vez, numa aula de batismo, uma irmã falou uma coisa muito interessante. Falou, na época eu não era pastor, era diácono. Ela falou, diácono, as pessoas dizimam do seu dinheiro, mas não dão dízimo do seu tempo. E é uma grande verdade. O que são 2 horas diante de uma semana de vida que Deus te deu? E a gente não consegue ter a fidelidade, o compromisso de tirar 2 horas para Deus toda semana. A gente fala, essa semana eu não podia porque eu fui em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Quando a gente deveria dizer, eu não vou em tal lugar porque eu vou ao culto. Pelo menos um dos cultos eu estarei presente. Isso é o mínimo que a gente está dando a Deus. 2 horas é o mínimo, né? A gente deveria até dar mais do que isso, porque a obra de Deus é feita através da nossa vida. Deus faz a obra, mas é através da nossa vida. A gente precisa de pessoas que ajudem na obra, que se ombreiem na obra. E vai dar muito mais do que isso, com certeza. Mas é um mínimo, o culto é um mínimo. Será que isso nós estamos oferecendo a Deus? Terceiro ponto. Deus é alguém que reina em nossas vidas, definindo as regras e os caminhos pelos quais iremos caminhar, ou é alguém que eu recorro quando preciso? Não é esse Jesus aí que eu estou esperando, é alguém que eu lanço mão dele quando eu estou no sufoco, precisando, quando eu quero alguma coisa, ou será que ele tem reinado verdadeiramente na minha vida? Será que tudo que eu faço é dentro da vontade dele? Poder dizer como Paulo disse, olha, apóstolo Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, ou seja, eu faço tanto a vontade de Cristo que eu já estou vivendo mais para ele do que para mim mesmo. Viver Jesus reinar em nosso coração. Se Jesus reina em nosso coração, nós vamos observar a vontade de Deus nas nossas atitudes morais, nas nossas atitudes cristãs, nas nossas atitudes como cidadão. Em todas as coisas a gente vai observar a vontade de Deus, porque é Ele que manda, é Jesus que manda. Então eu não posso fazer nada contrário àquele que manda na minha vida e àquele que reina na minha vida. Então é preciso que a gente defina isso para receber o verdadeiro Cristo. Quarto, nossa vida secular é conduzida pela nossa natureza espiritual, é completamente desassociada da nossa fé e compromisso com Deus. Outra pergunta, será que quando eu estou lá fora trabalhando, estudando fora da igreja, eu sou um cristão que trabalha e estuda? Ou será que não? Lá na igreja é outra coisa, lá eu não posso fazer isso, aquilo que lá eu estou na igreja, mas aqui fora não, aqui fora é minha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, se você é um cristão que interage com o mundo, com a vida secular, você não é uma pessoa do mundo que visita a igreja, mas é uma pessoa da igreja que interage com o mundo. Então o mundo tem que nos ver como homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus, a nossa vida secular não está desassociada da nossa vida cristã em momento nenhum. E isso tem que transparecer em tudo que a gente faz, nas festas que a gente faz, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, nos nossos valores morais, em tudo tem que ser manifestado que nós somos homens e mulheres de Deus. Não pode ser diferente. 5. Nossa vida financeira é um assunto espiritual, está desassociado de nossa vida cristã, ou seja, damos os dízimos quando sobra ou quando queremos, ou é um gesto de fidelidade onde entregamos a primícia daquilo que recebemos. Eu falava isso pela manhã. Nós da Igreja de Nova Vida, nós não fazemos uma pregação para receber dízimo. Ninguém aqui usa de estratégia para arrecadar dinheiro. A Igreja Nova Vida não faz isso. A gente prima pela pregação da palavra. Mas muitas vezes, por a gente não fazer isso, ou evitar esse assunto, as pessoas ficam mal orientadas sobre dízimo. O dízimo, irmãos, é algo altamente espiritual. E se você não consegue entender isso, você está dando dízimo pelas razões erradas. O dízimo é a sua fidelidade a Deus. Como o dízimo existia no Antigo Testamento?
A pessoa trazia diante de Deus a primeira e a melhor parte. Ou seja, aquele que tinha seus animais, ele escolhia aquele perfeito, o primeiro, o mais perfeito, a primeira cria, o mais perfeito, e levava diante de Deus, dizendo: olha, eu te glorifico com aquilo que tu me destes. A primeira parte é tua, ou seja, tu és o primeiro na minha vida material. Isso é uma coisa sua com Deus. O dízimo não é uma negociação com Deus. Deus não vai te encher de riqueza porque você dizimou. Isso é balela, isso é besteira para tirar dinheiro das pessoas. Deus não vai te dar na proporção que você dizimou. Dízimo é 10%, não é mais do que isso. Não existe tridízimo, não existe. E a oferta é algo do coração, não tem valor estipulado em oferta. Cada um dá o que sente no coração. E dízimo é 10%, nem mais e nem menos. E é fidelidade, não é algo que, se sobrar esse mês, eu vou dar. A gente lembra lá da oferta de Caim e Abel, né? Um trouxe a melhor parte, a primeira, a outra trouxe aquilo que não. E Deus olha o coração, né? E isso é um ato de fidelidade nosso com Deus. A gente precisa entender isso. Deus não vai retribuir dízimo, porque o dízimo é parte do nosso culto a Deus. É eu dizer a Deus: Senhor, aquilo que eu tenho, eu reconheço que eu recebi de Ti, e eu vou te dar a primeira parte, porque Tu és o primeiro na minha vida financeira também. Não só na minha vida familiar, na minha vida espiritual, mas Tu és o primeiro na minha vida financeira. Esse é o sentido do dízimo. E se é assim, ele tem que ser dado com fidelidade. Não é algo: olha, esse mês não vai dar, eu não dou. Se não sobrou, é porque não é a primeira parte, você está dando o que sobra. E Deus, ele sempre, desde o Antigo Testamento, trazer a primícia, ou seja, o primeiro é Deus. Reconhecendo que Ele deu, que tudo veio dele, e nós glorificamos a Ele com o que temos. E, amados irmãos, eu experimentei isso na minha vida. Eu vim da igreja católica e lá não se ensinava sobre dízimo. Hoje até ensina, mas na época era só ofertas. E eu vim para a igreja evangélica com a minha esposa e eu não dizimava no começo. Eu falava: não, eu estou apertado, Deus sabe que não tem como. Eu vivia no sufoco. Até o dia que eu entendi o que era o dízimo, eu liguei para minha esposa e falei: olha, amor, esse mês eu vou dizimar. Amados irmãos, nunca mais a minha vida financeira foi a mesma. Eu me enchi de riqueza? Não. Mas Deus cuidou das minhas necessidades. É isso que Deus diz que vai fazer. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ele não está falando de você dar o dízimo e receber um carro do ano um mês depois, aquela balela do antes e o depois. Deus não tem esse compromisso, até porque quem somos nós para Deus ter que nos retribuir alguma coisa? Deus já nos deu a salvação e nós somos gratos eternamente, porque nós não temos como pagar o que Deus fez. É favor imerecido. Deus não nos deve nada. O nosso dízimo a Deus é parte do nosso culto a Deus, é um gesto de fidelidade a Deus. E Deus, na sua generosidade, Ele abençoa o restante que fica conosco, não transformando em riquezas. Não estou dizendo que seja errado a pessoa ser rica, mas eu estou dizendo que isso não é fruto de dar dízimo. Dízimo é parte do nosso culto a Deus, a nossa fidelidade. Não é troca com Deus. A gente não está fazendo troca com Deus fazendo isso. Eu seria leviano e mentiroso se eu falasse isso aqui. Então a gente vê se pregar isso aí. Não, o seu tudo, eu já ouvi até na televisão, não, Deus falou que é tridízimo. Você não pode falar o que não está na Bíblia. A Bíblia é 10% e é dízimo. Eu não posso falar o que não está aqui. Ou dizer: não, Deus me falou que agora é o seu tudo. Isso é quase um assalto sem arma. Se você vai entregar tudo que você tem, você está sendo assaltado. Então a própria igreja acaba mostrando uma visão totalmente errada do dízimo. Por isso, nessa pregação, eu quis falar para que vocês tenham a noção exata do que é. Eu não fico aqui, quando eu recebo dízimo, incentivando ninguém, eu pregando: só quem tiver, vem à frente, vou abençoar, e acabou. Porque o nosso objetivo aqui é pregar a palavra de Deus. A gente não está aqui para levantar dinheiro. Mas essa é uma questão altamente espiritual sua com Deus, não é comigo, é com Deus. Eu não posso chegar a alguém e falar assim: pastor, eu posso não dar dízimo esse mês, eu não tenho autoridade para liberar, porque é um assunto da pessoa com Deus. Esse dinheiro não é meu, é de Deus. Por isso é um dinheiro que a gente toca com temor e muito cuidado, porque não é nosso, é de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sétimo,
A vida de nossa igreja, né, o povo, não só o povo, mas o prédio, é nossa responsabilidade e compromisso, ou a igreja é algo que não nos diz respeito, mas um local que visitamos nos cultos de domingo? Outra questão. Será que a gente sente que esse lugar aqui é nossa casa, e sendo a nossa casa a gente tem que cuidar? Ou será que é simplesmente um lugar que eu vou todo domingo, que eu visito aos domingos, do qual não tenho compromisso? Olha, se quebrou alguma coisa, o pastor que tem que resolver, a igreja é dele. Se eu vi algo ali no chão caído, não, alguém que cate aí, não tem nada a ver com isso, o pastor está aí para isso, tem que ter funcionário, não tem nada a ver com isso aqui. Eu só vim aqui, não, aqui é a nossa casa. Aqui é a nossa casa. O pastor tanto vem como pode ir embora, mas você fica, a casa é sua. Mais sua do que do pastor, e a gente tem que entender isso. Quando você entra aqui, você está na sua casa. Cuida da sua casa, né? Cuida quando usar as coisas, deixa direitinho, cuida. Se você vê alguma coisa ali para ser ajeitado, ajeita. Tenha um cuidado como você tem com a sua casa, porque aqui é verdadeiramente a sua casa. O pastor não tem condições de cuidar da igreja toda sozinho, né? Precisa que cada um ajude, cada um faça a sua parte. A casa é de todos, né? Então a gente tem que cuidar disso. Aqui nós temos a nossa casa com a nossa família, que é a nossa casa espiritual, da qual todos nós somos corresponsáveis. A família aqui, nós somos corresponsáveis uns pelos outros. Se um não está bem, passou um problema, nós temos que estar juntos, nós temos que ajudar. Nossa vida não está desassociada da vida dos nossos irmãos. A irmãzinha lá está precisando de alguma coisa ou ficou doente, não, isso aí resolve com o pastor está lá para isso. Não, nós somos uma família, nós somos irmãos, corpo de Cristo. Se alguém não está bem, é problema de todos nós. E eu louvo a Deus, irmãos, porque a igreja tem entendido isso. A ação social que nasceu aqui na igreja não foi iniciativa minha, nasceu da própria igreja. Eu louvo a Deus por isso, né? A igreja vinha até ajudando por conta própria, né? Eu não levantei isso, mas as pessoas vieram a mim, pastor, queremos criar ação social para ajudar as pessoas, e veio da igreja. Eu louvo a Deus por isso. É esse entendimento, né? A iniciativa para somar, para ajudar, né? Para contribuir. 8, nosso coração está disposto a dar ou a receber dentro da nossa ótica de reino de Deus e igreja? Ou seja, nós temos o coração aberto para dar ou receber, né? Porque o cristão de hoje, ele tem um coração muito aberto para receber, né? Quer bênção, vou buscar a minha bênção, quero receber minha bênção, mas e dar, né? A gente tem que entender que quando a gente entra de uma porta para um culto, a gente está entrando para dar, né? A gente recebe sim, mas está entrando para dar também. Dá o nosso louvor a Deus, dá a nossa participação na comunhão com os nossos irmãos, com os santos, somar orando, intercedendo pela igreja e pelos outros. Nós temos muito para dar aqui, mais até do que para receber muitas vezes. Então a gente tem que tirar do nosso coração essa ideia de que se eu vou à igreja, eu vou lá para receber alguma coisa, né? A igreja não é banco. A gente vem aqui para dar também. A ótica, a dinâmica da igreja é assim, uns ajudando os outros, uns orando pelos outros, e assim todos recebem, mas recebem uns dos outros. E Deus vai concedendo, mas através dos irmãos. Tudo que Deus faz pela igreja e por cada um dos nós, Ele vai usar um irmão para fazer. Deus faz a sua obra, quem faz é Ele, mas Ele faz através de cada um de nós. E a gente precisa estar com o coração aberto para o que Deus quer fazer através da nossa vida. 9, estamos dispostos a nos sacrificar pela obra de Deus e pela igreja? Né? Até que ponto a gente está disposto a se sacrificar pela obra de Deus e pela igreja? Né? Exige sacrifício e renúncia. Exige sacrifício e renúncia. Né? Os irmãos que trabalham aqui, né? Às vezes é o domingo todo aqui, né? Trabalhando, porque, como diz, né, a igreja tem sempre vaga no seu RH, nunca está cheio, né? Se tem um lugar que sempre tem trabalho é na igreja, no RH da igreja. Você nunca vai vir, vai ser rejeitado, porque as poucas pessoas que trabalham carregam um jugo pesadíssimo, porque são poucos para dar conta de tanta coisa. E às vezes, por conta disso, a gente fica muitas horas aqui na igreja. Né? O Paulinho chegou de manhã para o culto, foi dar aula de CETEB, foi em casa, voltou, está aqui. Cris, né, estava no culto da manhã cantando, cantou aqui à noite,
né? A irmã também aqui, a Jaqueline, e todas as outras irmãs aqui trabalhando, irmãos, trabalhando, porque são poucos e os poucos que têm são sobrecarregados. Mas a gente precisa entender que a obra de Deus vai exigir renúncia do nosso tempo, de coisas que a gente preferia estar fazendo, né, e a gente não está, para estar aqui, para fazer a obra de Deus. Até que ponto a gente está disposto? Né? Jesus falou, olha, você quer vir após mim? Todos nós queremos, né? Ele falou, toma a sua cruz e siga-me. Jesus não falou, vem após mim que tu vai ter o antes e o depois. Se você vier após mim, eu te prometo o carro do ano, prometo uma casa nova, prometo um salário. Deus não disse isso. Olha o que Jesus falou. É o tipo do convite até difícil de aceitar, né? Você quer me seguir? Vem, toma a sua cruz e me segue. Convite até difícil da gente entender e aceitar. Mas Jesus não enganou ninguém. Ele falou, toma a sua cruz e siga. Mas a primeira cruz que a gente toma é renunciar a nós mesmos. Renunciar, porque a nossa carne quer fazer coisas bem diferentes do que a gente está fazendo aqui, e a gente sabe disso. E essa é uma renúncia diária, como muitas vezes dá o nosso tempo a Deus, né? Renunciar ao tempo que a gente estaria às vezes com a família, mas está aqui abençoando. E glória a Deus, porque pessoas entendem isso e se disponibilizam para fazer. Quanto mais pessoas estivessem na obra, menos a gente teria que se sacrificar, né? Eu vejo aqui na igreja departamentos largando couro aí, porque são poucas pessoas. Mas Deus não deixa faltar. Estão ali se ombreando, mas precisando de ajuda, de muita ajuda, porque são poucos os trabalhadores, né? E último ponto, estamos dispostos a renunciar a nós mesmos por Cristo e pela igreja, nos comprometendo com aqueles que precisam ser alcançados pela graça? Ora, irmãos, a nossa vida cristã, ela tem uma missão. Ninguém aceita a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida sem receber junto a isso uma missão. Qual é a missão? Ide anunciar o Evangelho, né? Converter vidas para o reino de Deus. Essa é a missão da igreja, mas não a igreja prédio, a igreja viva, somos nós. Será que a nossa vida cristã ela tem se voltado para a nossa própria salvação? Ah, não, eu vou ao culto, Jesus me perdoa, estou bem na fita, cada um que cuide da sua salvação. A minha está muito bem, obrigado. Mas será que o nosso coração já ultrapassou essa visão tão individual, já conseguiu olhar para outros que não conhecem a Cristo e sentir o desejo no coração de ver essas vidas convertidas? Será que a gente já conseguiu isso? O Cristo que a gente precisa buscar no Natal é um Cristo que nos leve a agir assim, que nos leve a esse entendimento. Não é um Cristo que vem para cuidar dos nossos sonhos, das nossas vaidades, mas é um Cristo que vem trazer isso, compromisso, fidelidade e fé. Né? A fé em Cristo, só a fé nos salva, não há outro meio da gente ser salvo. Não há nada que a gente faça que nos torne merecedores da salvação. Paulo diz, olha, a salvação é pela graça, não é por obras para que ninguém se glorie. Se fosse pelos nossos méritos, a glória seria nossa, não de Deus. Mas a glória é de Deus, porque Ele concede a salvação por graça, favor imerecido. É assim que a gente recebe a salvação de Deus. Então, amados irmãos, é esse o Cristo que a gente precisa buscar para a nossa vida. O Cristo que nos concede gratuitamente a salvação, favor imerecido, mas precisamos ter fé nele. É pela fé que somos salvos, né? Paulo ensina isso, olha, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Eu disse isso aqui, Jesus veio uma primeira vez com misericórdia para salvar o povo perdido no pecado e condenado. Então, todo aquele que crer nele está salvo. Ele veio, pagou o preço, pagou a nossa condenação na cruz, porque estávamos condenados à morte, ele morreu em nosso lugar, conquistou a vida eterna pelos seus méritos, pela sua vida de obediência ao Pai, conquistou a vida eterna, mas ele virá uma segunda vez. Na segunda vez ele não virá com misericórdia, ele virá com justiça, virá para julgar, para estabelecer um reino santo sem pecado. E Deus, ele não é injusto, a sua natureza perfeita e santa faz dele um Deus plenamente justo, e a impunidade é a injustiça. Deus virá para punir todo o pecado. E como nós seremos justificados nesse dia? Pela nossa fé em Jesus Cristo. Deus vai olhar os méritos de Jesus que estão conferidos a nós, e nós seremos
julgados, mas absolvidos pelos méritos de Jesus. Mas essa fé em Jesus Cristo, ela não é uma fé só de entendimento, não é uma fé só de declarar eu creio em Cristo, não é uma fé simplesmente de acreditar, mas é uma fé que envolve a nossa vida. É uma fé que envolve todos esses pontos que eu coloquei aqui. A fé em Jesus Cristo, ela é manifestada como atitude de vida, onde Jesus reine na nossa vida e a gente seja servo de Cristo. Essa é a fé em Jesus Cristo que vai nos salvar. E só essa fé, não há outro nome pelo qual a gente possa ser salvo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos por esse momento na tua presença, Senhor, e te pedimos que essa palavra não seja tirada do nosso coração, mas que ela possa se traduzir em fruto para a nossa vida cristã. Nós te pedimos, Senhor, um santo e verdadeiro Natal para nós e para a nossa família, Senhor. Nós te pedimos, nos guarda, Senhor, de todo perigo e nos livra de todo mal. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha aos nossos corações, a nossa vida e a nossa família, que seja sobre a igreja, pelos méritos, o poder e a autoridade do nome de Jesus. Amém. Vá em paz e que o Senhor te acompanhe.